Bem, pessoal, essa live é a terceira live do projeto. A live faz certo, lindona, a live é ótima. Então, Tatiane Carmo, bem-vinda, querida. Então, essa live é a terceira live do projeto Sororidade 2020 por mais mulheres na política. Bem, gente, o projeto no todo é esse aqui. Nós vamos ter 17 entrevistadas. Laina, hoje vai ser a segunda, né? São 17 entrevistadas e esse projeto vai até dia 11 de junho. Toda terça, toda quinta, vocês têm a obrigação, até 11 de junho, de estar aqui, 17 horas, por favor. Quinta-feira passada, a nossa entrevistada foi essa queridona aqui, Anice Ganzauê, de Foz do Iguaçu. Deixa eu botar ela aqui pertinho de vocês, olha, a Anice. Foi a nossa primeira entrevistada na quinta-feira passada, porque na terça-feira passada foi uma live de apresentação do projeto. E aí, Anice, só para repassar, quem não viu, gente, eu tô gravando todas as lives e estou botando no meu Face. E aí eu boto no meu Instagram, que reporta pro Face, vocês assistem, ela já é editada, bonitinha. Então, pessoal, a Anice conversou com a gente. A Anice é muçulmana. A Anice foi a primeira mulher muçulmana a assumir um partido político fora do país dela, fora da área dela, fora do gueto dela, né? É a segunda vereadora. Ela é vereadora hoje, está indo para o terceiro mandato. Ela é a segunda vereadora que mais teve voto na história de Foz do Iguaçu. Então vocês estão vendo o nível das mulheres que está vindo para cá, né? Então hoje nós temos essa queridona aqui. Olha a cara dela aqui, olha. Olha a cara dela. A impressão não está muito boa, não. Laina Crisóstomo, de Salvador, Bahia. Opa, ó. Opa, ó. Então hoje nós vamos conversar com Laina. Laina vai ser a nossa segunda entrevistada, uma maravilhosa, como todas as mulheres desse projeto. Gente, olha, todas as mulheres desse projeto, sem exceção, cadê meu cabelo? Tá com a ponta aqui. Sem exceção, todas elas são mulheres vitoriosas, são mulheres aguerridas, são mulheres que já se encorajaram e estão juntas para o empoderamento feminino, porque o empoderamento feminino ele só acontece se for coletivo, né? Então, assim, a gente está fazendo esse projeto porque a gente quer que vocês se acostumem. A minha ideia principal foi essa, que vocês se acostumem a ver isso aqui, olha. Mulheres de etnia diferente, de cidades diferentes, de estados diferentes, de credos diferentes, de partidos diferentes, de ideologia diferente, numa luta só, suprapartidária, unidas pela equidade de gênero e pela participação política da mulher. É isso que a gente quer. As pessoas têm que se acostumar a ouvir a palavra sororidade, a entender o que é sororidade, porque a gente nasce sabendo o que é fraternidade. Mas o que é sororidade a gente desconhece. É uma palavra que veio ser falada agora há poucos dias, né? O quê? 5 anos que a gente conhece a palavra sororidade, né? Jaqueline, bem-vinda. Solange, Francilene, bem-vinda, meninas. Thay, bem-vinda, essa neguinha me persegue. Então, gente, o objetivo é esse. E assim, para criar esse card, eu formei um grupo, as meninas me ajudaram. E a propaganda do card é assim. A primeira todo mundo junta e cada semana, cada entrevistada a gente dá o destaque aqui em cima, olha. Fraternidade, o prefixo frater significa irmão. O princípio, o prefixo soro significa irmã. Então vamos treinar mais a sororidade. E agora que eu já falei para vocês mais ou menos, e aqui, olha, gente, esse panfleto também vou falar sobre ele. Eu criei ele algum tempo atrás, por mais mulheres nas esferas de poder, deixa eu botar aqui, nas esferas de poder, com direito à voz, voto e ser votada. Nós queremos que as mulheres tenham o mesmo peso que os homens, participação e atuação, né? A gente tem que ter voz, não é cumprir cota. A cota que tem aí instituída é 30% de gênero. A gente tem que entender que não é 30% de mulher, não. Pode ser que seja 30% de homem. Vamos mudar isso aí, né? Vamos mudar isso aí. E aí, ó, aqui tem algumas observações. A gente quer parceria com esses homens, né? Tem alguns objetivos aqui. Eu botei um item aqui da Constituição.
E o que as mulheres querem, eu vou ler de novo, enquanto chega mais gente. O exercício da real cidadania, com participação ativa no âmbito público, o aumento da representatividade da participação feminina nas áreas econômica, política e social do país, a participação qualitativa não apenas numérica, né? A gente não quer só ter números, participar e representar as entidades na sociedade civil sem medo de ser mulher, participar dos poderes executivo, legislativo, né, de forma plena e efetiva, e a participação comunitária. Olha, vocês vejam aqui que tem assim escrito, olha, participação da mulher nos conselhos, né, em geral, nos movimentos sociais, nos cargos de liderança, não é só a política partidária não, viu, gente? São vários lugares, olha. Porque eu sempre pergunto, quando eu começo minhas lives, uma religião, pense numa religião aí qualquer uma. Tire as mulheres dessa religião, o que fica? Pense aí num sindicato. Tire as mulheres desse sindicato, me diga o que fica. Pense aí numa associação. Tire as mulheres dessa associação para vocês verem o que fica. Pense num conselho de classe ou conselho de direitos. Tire as mulheres para você ver o que fica. Vocês estão entendendo que nós fazemos política de dia à noite? Essa história de que política é coisa de homem não existe. Agora, qual é o maior problema? A gente precisa, para atuar no âmbito público, a gente precisa ter participação no âmbito privado. E aí não é marido que ajuda não, gente. Que é marido que ajuda, né? Não existe. Existe homem que divide as responsabilidades. Quem ajuda é um vizinho. Quem ajuda é uma mãe, é uma irmã. Marido tem que dividir a responsabilidade, não é ajudar não. Que a gente não está precisando de marido que ajude, não. Nem a gente precisa de marido que ajude, nem de homem que proteja. A gente precisa de homem que nos respeite e homens que sejam parceiros. A gente não quer criar filhos, nossos filhos e os maridos como filhos, não. A gente não quer ser mãe dos maridos. A gente quer maridos parceiros. Então agora eu vou chamar a dona Laina aqui para ela entrar maravilhosa, toda geral, que ela vai conversar aqui com a gente. E eu tenho 3 perguntas já fixas, assim, para que elas discorram. Ela, linda, bem-vinda. Ai, obrigada, lindona. Fica à vontade, Laina, se apresente e Não, fale. falar, mulher. Sim, mas o que eu quero dizer a você? Você foi uma das convidadas para esse projeto. E aí, o que é que eu quero que você diga? Para quem está assistindo a gente, quem é Laina Crisóstomo? Ai, mulher, difícil de apresentar, né? É um monte de coisa que a gente faz, um monte de coisa que a gente é. Enfim, eu gosto de dizer primeiro, né? Antes de ser advogada, eu sou mulher negra, né? Eu sou mãe, eu sou lésbica, eu sou de candomblé, eu sou nordestina, né? Que eu acho que isso cada vez mais tem nos dado tanto orgulho, eu acho que a gente precisa fortalecer isso todos os dias. Sou baiana, sou mulher gorda, gosto de dizer, toda tatuada, né? Tenho 33 tatuagens. E sou também, enfim, advogada feminista que atuo já, né, especialmente nessa área há 4 anos especificamente, atuando exclusivamente para mulheres em situação de violência, né? Mas eu sempre me entendi enquanto advogada antidiscriminatória, né, advogada social, que trabalhou com as causas do combate à violação dos direitos humanos, né? Então, eu sempre atuei nessa perspectiva. Então, essa é a Laina, né? Que hoje, enfim, já há algum tempo, né, desde 2018, enfim, decidiu e entendeu a importância de ocupar outros espaços, né? A gente começa dentro do direito, né? Dentro da universidade, eu já fazia parte de centro acadêmico, né? Então eu fiz parte de centro acadêmico, enfim, sempre fiz militância no movimento estudantil. Mas depois de um tempo você começa a entender a importância de ocupar política, né? O quanto é fundamental também ocupar política. E a política para que a gente tenha poder e consiga galgar outras possibilidades. Eu acho que quando a gente milita, né, com direitos humanos, a gente vê a dificuldade que a gente tem em ter legislações e aplicação da legislação para algo que a gente faz todos os dias. Pronto, então é isso que eu queria lhe falar. Você já está entrando na segunda pergunta que eu queria lhe fazer. O que fez você sentir a necessidade de integrar o legislativo? O que fez você sentir essa vontade de ir para pleitear um lugar lá no legislativo? Então, em 2018, né, eu fui candidata a deputada federal. Esse ano agora, né, eu vou ser estou pré-candidata, né, a vereadora aqui em Salvador. Mas quando eu decidi ser candidata em 2018, foi algo que foi muito delicado para mim, assim. Porque eu acho que a gente sempre se julga, né? A gente sempre se pergunta, mas por que eu quero esse negócio de ocupar política? Por que eu quero entrar na política? Para que eu preciso disso? A gente, historicamente, sempre apoiou várias outras candidaturas, né? A gente ajudava na candidatura de outras pessoas, a gente fortalecia, a gente, enfim, carregava a bandeira mesmo e vestia a camisa.
E quando eu decido ser candidata, enfim, né, o partido que eu faço parte, enfim, não importa, mas o partido que eu faço parte, ele pede que a gente escreva uma carta dizendo a nossa trajetória de militância social que justifica a nossa solicitação de candidatura. E quando eu escrevo essa carta, me vem, enfim, né, óbvio, todo o processo histórico de militância que eu tive, né? Desde o centro acadêmico, da revolta do Buzu e de todo o processo histórico que eu venho construindo. E eu penso e digo, né, tipo, pô, eu fiquei questionando por que eu deveria ser candidata, agora eu entendo. Porque eu tenho a cara das pessoas nas ruas todos os dias. Eu estou nas ruas todos os dias. Eu sendo candidata ou não sendo, eu não vou deixar de fazer o trabalho que eu faço pela luta por direitos humanos. Então, na verdade, a minha escolha vem a partir do processo de representatividade. Eu acho que às vezes as pessoas acham que representatividade é besteira. Mas quando minha filha, que tem 7 anos, vê iguais ocupando espaço de poder, ela acredita que é possível que ela também ocupe espaço de poder. E A quando questão do exemplo, né? A questão do exemplo. E quando a gente está em espaços de poder, a gente gere de forma diferente. Eu acho que nesse momento de pandemia, a gente pode perceber, por exemplo, quais são os países do mundo que têm um processo totalmente diferenciado do combate ao coronavírus, que é justamente de gestão de mulheres. Eu acho que a gente gere diferente porque a gente está acostumado a gerir e a multiplicar as coisas de uma forma totalmente diferente, né? As nossas mães nos ensinam todos os dias esse processo de gestão diferenciada, que inclui, não exclui ninguém. Justamente. Você falou, você pegou em pontos assim fundamentais. Não é que a mulher seja melhor do que o homem, mas a mulher talvez seja até pela conjuntura, pela cultura de criação, a questão, a visão dela é muito mais ampla. Ela vê como um todo, ela pensa no futuro, nas famílias, na prole, pensa nos ascendentes e nos descendentes. Né? De regra, a mulher não está nos espaços pela pura ânsia de poder. Claro que toda regra tem exceção. Mulheres são seres humanos passíveis de erro como todo mundo, mas a gente está falando no geral. A visão da mulher, ela é do todo e em prol do público, em prol do total, em prol de todas as pessoas. Como você bem lembrou, foi ótimo você lembrar isso aí. A gente viu agora, né, os países geridos por mulheres, pena que não tinha uma preta, né? Só faltou isso, para mim só foi o defeito. Só foi o defeito. Mas assim, você vê que a visão da mulher é diferenciada, a forma como ela lida, né? Claro que ela se preocupa com a economia, ela se preocupa com tudo, mas é diferente a forma de agir. Eu falei na outra live, vou falar de novo, não estou fazendo propaganda, mas eu acho que é um exemplo que a gente tem que ver e observar a conduta de Luísa Trajano com relação aos funcionários dela no Magazine Luiza. Ela decidiu que não ia demitir ninguém. Sentou para montar estratégias com esse foco. Né? Ela doou 10 milhões, ela e a família dela, doaram 10 milhões para essa causa. E aí? Se ela pode, ninguém mais pode? Como é isso? Né? Então, assim, a visão é muito diferente. E outra coisa, sabe, Laila, que eu queria perguntar a você, eu primeiro queria que você falasse sobre o Tamo Juntas, para quem não conhece, para quem não sabe, e ver assim, eu já sei, mas vamos dizer, pessoal, qual é a sua visão, né? Quando a gente fala de luta pela equidade, de inclusão, de igualdade de gênero, qual é a sua visão e o que é que você pretende colocar na sua atuação com relação a essa visão? Então, é um monte de coisa, né? Porque o que eu gosto de dizer sempre é que as mulheres não lutam por elas sozinhas. Eu acho que quando as pessoas, né, todas as vezes que eu falo de feminismo, da importância da luta e o enfrentamento à violência contra as mulheres, eu gosto de dizer que as mulheres, inevitavelmente, elas lutam por ela e pelas outras. Então, na verdade, quando, por exemplo, hoje, né, e aí eu gostei muito dessa introdução, falando um pouco sobre todos os espaços onde a gente está. Se a gente pega as igrejas e tira as mulheres, a gente não tem nada. Né? Quem é que está na base, fazendo corre, chamando gente, articulando coisas, organizando evento, né? Enfim, fazendo bazar, fazendo as coisas. Chega num terreiro de candomblé, eu sou de candomblé, tirar as mulheres, acabou o terreiro, não tem mais nada. Então, assim, o que a gente está falando é, as mulheres, elas são fundamentais nos espaços. O grande problema é que, inevitavelmente, a gente tem um processo histórico de patriarcado, um processo histórico de misoginia, de ódio às mulheres, né? E a gente sabe que as mulheres, o Brasil é o 5º país em assassinato violento de mulheres. Então a gente precisa falar sobre isso, né? Isso é muito simbólico. Ontem a gente fez uma postagem no Instagram da Tamo Juntas perguntando por que as pessoas questionam tanto a lei de feminicídio,
mas não questionam uma mulher assassinada. Questionam o feminismo, mas não questionam o feminicídio. Isso. Assim, é melhor uma mulher assassinada, e aí eu vou dizer assim, vou lutar por direito dessa mulher, né? Vamos prender esse cara, mas ninguém fala da importância de debater o feminismo, ninguém fala da importância de começar a debater isso nas escolas, onde as crianças entendam que não há possibilidade de fazer divisão sexual do trabalho, e isso acontece todos os dias. Então, quando eu penso, né, na necessidade e na importância de gênero, eu penso que as mulheres hoje são as grandes pensadoras e as grandes condutoras da luta por equidade de forma geral, não só de gênero, mas equidade racial, a luta pela terra, a luta por moradia, a luta por espaços políticos diferenciados, Isso. o espaço da diversidade religiosa. As mulheres têm sido pioneiras nesse processo. E eu acho que é muito interessante porque as mulheres não têm... A gente tem escolha. E aí eu pergunto eu e você, que somos muito parecidas, mulheres pretas, gordas, advogadas, militantes de direitos humanos, a gente não tem escolha, a gente não acorda. Hoje, por exemplo, eu acordei super mal, com dor no corpo, sabe? Porque a gente somatiza várias coisas. Então, assim, eu acordei super verdade. mal hoje. Mas a gente, sem ter a opção de escolher se a gente vai lutar ou não. A gente acorda, então, hoje eu tô morta, cansada, vou ficar em casa e não vou responder nenhuma mensagem. Não dá pra fazer isso. Não dá. Porque as pessoas espelham na gente, as pessoas acreditam na gente e as pessoas precisam da gente. Então a gente não tem o direito e não tem a possibilidade de ficar calada e não tem também a possibilidade de parar. Então eu acho que quando a gente fala da importância das mulheres ocuparem os espaços, é porque as mulheres, elas não têm a opção de não lutar, elas lutam todo o tempo. E quando a gente pensa na luta hoje por direitos humanos, a gente pensa nas mulheres. A gente pensa inevitavelmente quantas mulheres, né, que são mães, que perdem os seus filhos e que seguem no luto, fazem luta, né, dentro dessa perspectiva. Mulheres que são, né, da religião de matriz africana, que sofrem violências brutais e que seguem na luta. Mulheres que são vítimas de violência sexual, vítimas de violência doméstica familiar e que seguem fazendo luta. A gente transforma, né, a dor em luta. Então, falar de equidade de gênero é falar da importância de todas as mulheres que todos os dias ocupam os espaços e que debatem, que denunciam e que têm coragem de falar, de abrir os seus corações e as suas vidas para poder fazer com que aquilo seja espelho para seguir na luta. Então, para mim, falar sobre a política de uma forma diversa e da inclusão da pauta de equidade de gênero na política é pensar que eu, Laina, muita gente falava isso, né? Quando eu fiz campanha, quando eu fui candidata em 2018, o pessoal dizia assim, nossa, vai ser super difícil fazer campanha para você porque você odeia homem. E foi muito louco, porque, tipo assim, é muito louco, né? É muito louco, porque você é candidata feminista, parece que você quer matar os homens. Eu dizer, gente, não. É incrível. Pelo contrário, eu, enquanto advogada de direitos humanos, debato todos os dias o combate ao extermínio da juventude negra. O combate à violência, ao encarceramento em massa dos corpos negros. Eu debato todo dia isso. A gente debate todo dia isso quando a gente milita por direitos humanos. É óbvio que a gente debate majoritariamente os corpos das mulheres, mas a gente não deixa de debater porque nós temos mulheres que sofrem todos os dias em razão da perda dos seus filhos, do encarceramento dos seus maridos, da violência, enfim, né? Do Estado. Então, assim, como é que a gente milita por direitos humanos e a gente vai debater exclusivamente sobre mulheres? A gente debate sobre o combate à LGBTfobia, o combate, né, enfim, às violências que quilombolas sofrem. Essa semana, né, foi dia do indígena, que os indígenas, que são os povos originários, sofrem. E aí eu acho que falar sobre isso, falar sobre a inclusão dessa pauta de equidade de gênero na política e num projeto político é falar disso. É falar do como a gente consegue fazer luta por nós e pelas outras. Quando a gente luta por legislações melhores, a luta pela terra, a luta por moradia, a gente está lutando por nós, mas por toda a população. Porque quando as mulheres conseguem ocupar espaços de poder, é bom para todo mundo. Justamente, concordo. Né, que me convidou para esse evento. Foi um evento que Maíra promoveu aqui em Salvador. E que foi muito interessante, que um cara levantou e fez assim, vocês ficam falando, era sobre racismo religioso. E aí ele levantou a mão e fez assim, vocês ficam falando que a sociedade, se fosse uma sociedade de brancos, se fosse sociedade que os brancos na sociedade, né, são extremamente racistas. Mas se fosse uma sociedade de negros, como seria? E aí eu falei para ele, eu fiz questão de dizer assim, então, eu quero trazer 2 pontos. Se fosse uma sociedade de negros ou uma sociedade de mulheres, a gente teria um panorama totalmente diferenciado. E aí eu trouxe uma ideia do que é Wakanda. O que foi Wakanda? Wakanda é uma sociedade de negros, né? Uma sociedade de negros, de heróis e heroínas negras, e que se abriram para salvar os como é que chama os Vingadores, né?
Que é logo depois, que é o filme depois de Wakanda, sabe qual é? Não, não sei não. Alguém sabe aí, ajuda. Ajuda aí. Eu sou péssima para gravar essas coisas. O filme logo depois de Wakanda é justamente de heróis brancos. E o Wakanda abre a sua barreira e permite que os brancos entrem e protege e luta para garantir a vida dos brancos. Então, o que a gente está falando quando a gente fala de uma sociedade, né, que fortalece, né, a perspectiva da igualdade e também da diferença, a gente está falando que se houvesse Pantera Negra, isso, Wakanda, mas a gente está falando do outro, depois de Pantera Negra. O Wakanda salva o mundo, aí Maíra falando. Quando a gente fala de sociedades matriarcais, a gente está falando que as mulheres vão aprender a diferença. E aí a gente tem visto na sociedade atual como as mulheres agem de forma diferente. Como as mulheres entendem as diferenças, né? Eu queria falar, assim, você falou aí, eu vou ler essa. Maíra está falando aqui, o útero do mundo, mana. Sim. Lutamos por todos e todas, né? Por todos. A interseccionalidade não nos dá alternativa. A luta por equidade beneficia toda a sociedade. E eu queria dizer também essa questão, que a gente sempre fala, as pessoas, você sempre puxa para esse lado. Mas é porque é a realidade. A mulher negra é diferenciada. A mulher negra é que sempre trabalhou fora, sabe? Ela trabalhava no canavial, ela trabalhava na cozinha da branca. A mulher negra é a que sempre teve seus filhos tirado do seu seio. A mulher negra que tinha seus filhos mortos para amamentar o filho dos outros. A mulher negra que era estuprada. A mulher negra que foi estuprada, né, nós temos essa miscigenação, a Índia também. Então, assim, a mulher negra, tudo sempre é mais gravoso. Toda a violência é mais gravosa quando a gente se refere à mulher negra. A violência obstétrica é mais grave, a violência doméstica é mais grave, o acesso à educação, à saúde, à moradia é tudo mais difícil, o acesso ao emprego, tudo para a mulher negra é mais difícil. Quando diz que ela está na base da pirâmide é porque está mesmo, os salários são mais baixos, os empregos são os piores, né? Os menos bem remunerados. Eu queria falar às pessoas que estão aqui, Lorena, Sofia, Renata, Paulo, Benivaldo, Rafa, Tarsila, Shauna, Érica, olá Érica, Érica minha chefe, Márcia, Jane, Tati, Joyce, Cleila e Maíra, já falei. Então, gente, quando a gente está falando de mulher, a gente não está querendo dizer que mulher preta é melhor do que isso, mas é porque a mulher preta é o sofrimento do mundo, todo nas costas da mulher preta. Eu estava vendo as barbaridades que faziam com as meninas de 13, 12 anos, as escravas, o que faziam com as crianças. Gente, é de doer o coração, barbaridades, humilhações, sem contar no estupro. O estupro era uma constante na vida. O estupro ainda é uma constante na vida da mulher. E da mulher negra, então. Então, assim, não tem como a gente fugir desses assuntos, não tem como a gente deixar de falar desses assuntos. A gente vai falar desses assuntos a vida toda, sabe por quê? Porque não escreveram sobre eles. O que tem de escrita do povo negro é só sobre a escravidão. Ninguém fala da nossa cultura que é linda, da nossa música que é maravilhosa, da nossa arte. Ninguém fala do povo negro como uma coisa positiva. Entendeu? Então, precisamos da representatividade de mulheres e, sobretudo, da mulher negra. Aqui no estado de Sergipe, nós só tivemos uma deputada negra, foi Conceição Vieira, maravilhosa, projetos maravilhosos. A saúde da mulher negra, nós temos a anemia falciforme, que ninguém fala na anemia falciforme, porque é a mulher negra que tem, porque é o povo negro que tem. Então, assim, a Conceição Vieira tinha vários projetos e tudo. Hoje nós temos 24 cadeiras no Legislativo, só 6 são mulheres, mas não tem nenhuma mulher negra. E nós temos os deputados federais que não tem nenhuma mulher, quanto mais mulher negra. Nós tivemos uma mulher, um tempo atrás, que eu não me lembro nem quando foi, né, que nós tivemos uma deputada federal aqui no estado de Sergipe. Então, representatividade, a gente importa sim. Se a gente não tiver mulher lá para colocar as nossas pautas, para votar as nossas pautas, a gente não vai resolver nada. Continue lá aí na sua fala, que eu quero que você fale ainda do Tamo Junta. Então, várias maravilhosas aí entrando, viu? Zaira Castro falando, doutora Lívia Vaz, maravilhosa. Lívia, beijo, doutora Lívia, uma honra. A Zaira falando de como os negros são colocados somente no novembro, né? Enfim, a gente precisa fazer isso o ano inteiro. Enfim, é negro sofrendo racismo o ano inteiro. A gente precisa debater isso todos os dias.
Vocês viram o a caso, Tamo né, daquela senhora que morreu agora, né? Anteontem, né? Mulher, eu chorei quando eu vi aquilo, chorei muito, fiquei super arrepiada, passando mal com aquilo. Foi muito violento. Para quem não viu, teve um rapaz, né, um senhor de idade, que levou sua companheira para o médico, né, para o hospital. Chegou no hospital, ele foi acusado de furto de um celular. Depois perceberam que o celular estava em outra sala e aí pediram, e simplesmente o hospital pediu desculpa a ele. Só que a mulher dele, presenciando a situação de violência, né, e viu ele sendo pegado, Ele arrastado. foi agredido, foi? Então, ela infartou e E morreu. morreu. Infartou e morreu. Foi no Rio Grande do Sul, doutora Lívia. Então, é muito violento, muito violento. Foi inacreditável aquilo. E aí, várias pessoas debatendo, falando justamente sobre isso, né? O racismo mata sim, todos os dias. Ele pode matar pela bala que atiram em nossas cabeças e nas nossas costas, mas ele também mata com a falta de acesso a políticas públicas e com as violências que nos acometem, né? E aí eu li um texto muito interessante falando, né? Os idosos são totalmente respeitados, eles são tratados de forma diferente, mas é como se o povo preto não envelhecesse, não pudesse envelhecer, né? E aí a gente vai falar isso de várias formas, né? A gente vai falar sobre todos os processos de combate à escravidão do mundo, né, que aconteceram. E que a lei do sexagenário foi a pior lei, a lei mais desrespeitosa que existiu, porque a gente sabe que as pessoas que eram escravizadas não chegavam, né, aos 60 anos. Isso era utópico. Imagine o processo de escravização violenta que essas pessoas sofriam. Mas, enfim, convido as pessoas a lerem a matéria, né, divulgarem, denunciarem. A doutora Olivia acabou de falar que vai reportar o MP de lá. Acho que é muito importante isso. Eu postei nas minhas redes sociais. Quem quiser olhar, tá lá. Eu postei esse caso. Eu fiquei chocada. A gente não Chocada pode se silenciar. A gente não pode se silenciar, né? Eu acho que hoje as mídias sociais fazem com que a informação chegue mais rápido até a gente. Então a gente tem que ter esse papel, né, de compromisso para poder dialogar sobre isso, debater e também divulgar. Enfim, sobre a Tamo Juntas, a Tamo Juntas é uma organização que nasceu, né? A gente vai fazer 4 anos agora, Val, em maio. Verdade. Passa rápido. A gente nasceu há 4 anos atrás com a proposta de atender mulheres em situação de violência que estivessem passando especialmente por situações de violência doméstica e familiar. Né? A ideia era atender mulheres na perspectiva de Lei Maria da Penha. Quando a gente nasce, a gente começa a perceber que muitas mulheres que chegam até a gente, elas não demandam apenas sobre Lei Maria da Penha e violência doméstica e familiar. Existem mulheres que são mulheres, né? Que, enfim, sofrem violência de pessoas diversas, né? Não necessariamente no âmbito doméstico familiar ou com algum tipo de relação afetiva. Então, mulheres que sofrem estupro na rua, estupro de um vizinho, assédio de um vizinho, ou assédio de algum conhecido. Mulheres que são estupradas por amigos, né? Tem casos de mulheres que são estupradas dentro das suas casas. Elas recebem amigos e acordam sofrendo a situação de violência sexual. Então, quando a gente começou a perceber isso, a gente começou a perceber a necessidade de ampliar esse atendimento, não só na perspectiva da Lei Maria da Penha, mas também para a legislação que atua em favor da mulher no combate à violência de gênero, né? O restante do Código Penal, né, quando fala de estupro, hoje, né, a gente tem outros crimes, mas enfim, na época estupro, enfim, e tantos outros, violência física, ameaças, né? Assédio. Agora tem importunação sexual, né? É um crime mais recente, exato. E aí a gente começa a atuar também nessa perspectiva. Hoje, a Tamo Juntas nasce em Salvador, hoje a gente está em 19 estados, né? A gente está em todas as regiões do Brasil, fazendo esse trabalho, né, de mulheres, atendendo mulheres, eu gosto de dizer isso, porque essa perspectiva faz muita diferença, né? São mulheres que se sentem acolhidas a falar com outras mulheres. A gente sabe que nem todas as mulheres são feministas, a gente precisa pontuar isso, mas é importante a gente lembrar o quanto mulher falar com mulher é um espaço seguro, é um espaço onde as mulheres se sentem à vontade de falar, porque são dores que a gente sofre semelhantes. Então, na verdade, o processo de empatia é diferenciado. A Tamo Juntas, nesse período, né, agora, de quarentena e de isolamento, continua atendimento, né, enfim, via as redes online, a gente está atuando, né, tanto pelo Instagram, Facebook, no nosso site, nos nossos e-mails. É possível pedir ajuda, pedir orientação, né, às mulheres que precisem. É possível que as pessoas também divulguem para mulheres que estão precisando, conheçam mulheres que precisam. Os estados que a gente não tem voluntárias, a gente está fazendo encaminhamentos para a rede, mas a ideia é socializar cada vez mais essa atuação para que a gente consiga, né, acolher cada vez mais.
importante lembrar que o trabalho da gente é todo voluntário, ele é gratuito, né? A gente atende de forma voluntária e em 19 estados do Brasil, em todas as regiões. E hoje a gente não é só um grupo de advogadas, mas a gente é também um grupo, numa perspectiva multidisciplinar. Aí em Sergipe, por exemplo, a gente tem dentista, né, voluntária. Justamente. No São Paulo, a gente tem médica voluntária. Né? Então, a gente tem essa amplitude de voluntariado, porque a gente entende a mulher como sujeito integral que sofre violência de forma integral. Então, precisa ser cuidado, amparado e acolhido de forma integral também. Acho que é isso. Pois é, então, tem até duas colegas nossas que me procuraram, duas colegas pretas da Comissão de Igualdade Racial da OAB, que querem entrar no Tamo Juntas, perguntando o que é que pode fazer, psicóloga, sabe? Porque há muito tempo que a gente descobriu que o direito não resolve mais nada sozinho. Então, perguntando aqui, Laina, assim, em São Paulo tem? Tem, em São Paulo eu sei que tem. Tem em São Paulo. Tem sim. Eu tô querendo dizer aqui que alguém falou aí, Maíra falou que a mulher do caso, né, que morreu, ela morreu gritando que o marido era inocente. E aí o diretor do hospital chegou a dizer que ela estava em coma. Como se ela estava em coma se ela viu tudo? Né? Como ela estava em coma? Quem está em coma fica dentro de um UTI. Como é que vê, né, um negócio desse? Você vê assim, o descaso, como as pessoas não se incomodam. A doutora Lívia perguntou se alguma providência tinha sido tomada. Eu não sei como é que está o andamento. Né? Mas assim, a mídia não se preocupa em mudar o status quo. Ela só quer dar aquela notícia de sensacionalismo. Infelizmente, é o que eu vejo na maioria das... Você não sabe o resultado de nenhum caso. Por exemplo, você não vem com uma notícia, você tem uma notícia de que uma mulher foi assassinada ou que teve alguma coisa, e depois tem aquela notícia do resultado do que aconteceu. O desfecho daquele caso, você não tem. A gente se perde, fica sem saber o que aconteceu, principalmente quando é em outro estado. E esse processo que corre em segredo de justiça, por exemplo, você não tem acesso. Mas é desse jeito. Infelizmente, a mídia ela não se preocupa, a regra, né, gente? Toda regra tem exceção. Nessa questão de mudar o status quo, vamos mudar. Não, a notícia é aquele sensacionalismo. Violência contra a mulher aumentou nesse período de pandemia. Mas não é assim para dizer. População, vocês têm responsabilidade. Vizinha, vizinho, síndico, síndica do condomínio, porteiro, quem está na portaria, segurança, aqueles seguranças de rua que passa, quem está na família, quem está em torno dessa mulher, que está amarrada, calada, às vezes a maioria delas sem acesso à internet. Tem delas que o marido não deixa pegar no telefone. Como é que essa mulher vai fazer? Então, assim, a participação das pessoas nesse problema, as pessoas pensam, violência contra a mulher, o problema é da mulher, né? LGBTfobia, problema eu não sou gay, eu não sou negra. Gente, não pode ser assim, o problema é da humanidade. A gente tem que estar antenado nos problemas, tentar resolver os problemas que tornam a vida difícil para as pessoas. Porque se a vida de uma pessoa fica difícil, a minha também fica. Então, as pessoas não percebem isso, infelizmente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém está dizendo aqui que o MP foi notificado pela comissão. De lá foi do caso, né, do senhor. Que bom, meu Deus. Que bom. É muito bom. A gente tem que denunciar essas coisas, a gente tem que falar, a gente tem que buscar. Os meios ficam dizendo, mas eu vou fazer o quê? Eu sou só uma pessoa comum. Uma pessoa comum pode fazer diferença no mundo. A gente já viu quantas pessoas comuns a gente já viu fazer diferença no mundo. Quantas mulheres fizeram diferença no mundo, que a história apagou, que a história não bota. Hoje eu estava vendo uma matéria, não sei quem foi que postou, alguém postou. Pronto, doutora Roja Zeane, que é juíza daqui da Coordenadoria do Tribunal de Justiça, daqui de Sergipe. As mulheres que contribuíram com Tiradentes. Quem já ouviu falar? Ninguém. Quem já ouviu falar dessas mulheres? Que contribuíram com o intento, com o objetivo que ele queria. Quem ouviu falar nessas mulheres? Então, totalmente assim, invisibilizadas, né? Completamente. As mulheres negras que fizeram diferença estão surgindo agora. Eu assisti aquela série de Madame Walker, não sei se você assistiu. Maravilhoso. Aquela mulher, eu digo assim, essa mulher sou eu essa mulher. Oh, meu Deus, eu me vi naquela mulher. Né? De você chegar aqui na beira do precipício e dizer, pronto, acabou o caminho, não tem mais jeito. Não tem mais jeito? Não, meu amigo, o caminho começou agora. Entendeu? E dela dizer assim, sabe... de repente ela achar um caminho onde não se espera. Mulheres pretas daquele jeito tem muitas, só que a história apagou. A história é escrita por homens brancos. Eles apagam os homens pretos, quanto mais as mulheres negras. Né? Eu gosto de dizer que isso faz parte também do processo de representatividade, né? E aí teve uma companheira que falou, né, como a gente estuda, quando a gente estuda
a sociedade, né, escravocrata, né, do Brasil. Do Brasil e do mundo, né, o processo de escravização de pessoas da África. O quanto a gente estuda aquilo e o quanto a gente ouve falar, né, que os negros eram preguiçosos, eram lenientes, não se rebelavam. Como os negros não se rebelavam? Existia toda uma estratégia do colonizador de colocar negros que falavam línguas diferentes juntos, de regiões onde eles eram inimigos, né? Justamente para poder não permitir e não fazer se rebelar. Mas quando os negros conseguem entender a possibilidade de que unia eles era justamente algo em comum, que era o racismo, né? Enfim, a violência e a escravidão, eles se unem e formam, né, quilombos, que a gente sabe que são espaços de total resistência e que, inclusive, escolheram não só pessoas negras, né? Mas pessoas que eram segregadas da sociedade, discriminadas e violentadas pela sociedade. Eu acho que quando a gente fala sobre esse processo de invisibilidade das histórias negras, a gente fala sobre um processo de não representação. Porque é como se a gente só fosse, né, as novelas, né? Quando a gente assiste as novelas da época, nós somos os negros sempre que são escravizados. A gente sofre o açoite, a gente é empregada doméstica, a gente não está em espaço de poder. Por quê? Porque quando eu não me vejo em espaço de poder, eu não acredito que eu possa ocupar aquele espaço. Então, eu acho que isso é fundamental a gente pensar. A gente precisa reescrever a história. Eu acho que a gente tem um papel muito grande nisso, né? Todos os dias, quando a gente descobre histórias de mulheres negras, de homens negros que revolucionaram, a gente precisa divulgar isso, a gente precisa falar sobre isso. Porque os negros e negras que estão em espaços de poder, eles precisam ser comemorados, eles precisam ser amplamente divulgados para que a gente consiga perceber que muita gente veio antes de nós, muita gente arrombou as portas antes de nós para que a gente conseguisse estar onde a gente está. Só a gente sabe como foi estar dentro da faculdade de Direito, sendo mulher preta, sofrendo todo tipo de preconceito, acessando o mercado de trabalho. Eu passei anos da minha vida alisando o meu cabelo, me obrigando a ser magra. Eu tive várias doenças em razão da necessidade de me forçar a ser magra para caber num diabo de um terno, de um taillé, que não cabia o meu corpo. Hoje a gente tem moda plus size, mas imagina, eu me formei, vou fazer 12 anos de formada, então não tinha moda plus size, eu não tinha terno do meu tamanho. Mulher, e as roupas, eu fico doente quando a gente vê as roupas, tamanho único. É absurdo, não existe tamanho único com o tamanho da gente. Diga tamanho único. Exatamente. Tem uma campanha muito bacana da CAARGE do Rio de Janeiro, mas que eu falo sempre quando eu falo com as meninas. Aquilo não representa as advogadas negras. Que a menina foi vista na sala de reunião e aí disseram, nossa, é uma bonequinha, nem parece advogada. A nós, nem veem a gente. Não dizem que a gente é bonequinha, não. Não dizem que a gente é tão bonita, por isso que a gente tá ali, nem parece. A beleza veio para encantar a reunião. Nunca dizem isso a gente. Tratam a gente como se a gente fosse invisível, incompetente e desqualificada. Né? E quando a gente vai para uma reunião, por exemplo, de violação de direitos humanos, que a gente grita mesmo e a gente tem que gritar. Mas a Denise entrou, linda, maravilhosa, diva! Que dia é a live dela? Divulga aí. Maravilhosa. É outra que representa muito a nós, né? Representa a gente dentro do espaço, né? Que é um espaço que é todas as dificuldades que tem. Que é a polícia, né? É uma mulher que ocupa ela. Eu digo que ela é minha majora. Eu chamo ela de coronela, na verdade, porque eu acho que ela tem que ser coronel há mais tempo. Minha majora, que representa isso mesmo. Assim. A primeira vez que minha filha viu ela, fez assim, mamãe, tem mulher policial? Eu falei, tem. Aí ela fez, nossa, eu não sabia, porque é como se fosse algo, né? Que é inacessível. Então é isso, quando a gente fala de representatividade, é isso, a gente precisa ver a mulher preta ocupando os espaços todos. Pois é. Porque a gente, enfim, o exercício é isso, vamos tocar fogo em tudo. Denise, bem-vinda, querida. Ela tá dizendo aqui, Line é a ídola dela. É um exercício, Val, porque na verdade eles chamam a gente de louca para desqualificar o nosso discurso, né? Isso. O objetivo é desqualificar o nosso discurso, chamar a gente de histérica, de desequilibrada, porque a gente perde a razão. Mas é muito violento perceber todas as vezes, por exemplo, eu já passei inúmeras vezes. Eu não sou advogada padrão, da forma que as pessoas esperam. Então, assim, eu não me visto como advogada que as pessoas esperam, né? Parei de usar salto já tem muitos anos, né? Antes mesmo da Tamo Juntas, eu já não usava salto. Uso no máximo uma sapatilha, às vezes vou de sandália de couro, porque esse é o meu padrão. A minha competência não está na minha roupa, não está na cor da minha pele, não está no meu cabelo. Já usei cabelo azul, já usei cabelo vermelho, cabelo louro. Enfim, eu sou competente dentro, não é fora, entendeu? Então, eu acho que o questionamento sempre vem. Já fui barrada várias vezes no fórum, daqui de Salvador, de família,
no fórum criminal, fui questionada se eu era mesmo advogada. Então, assim, a gente faz hoje, por exemplo, ação de acusação em júris, né, de feminicídio aqui em Salvador. E sempre há um questionamento muito grande sobre a competência e a qualificação que você tem, entendeu? E aí você tem que ir lá, gritar, berrar, mostrar que você leu o processo inteiro. Você tem que questionar. Eu já tive debate com o juiz, não uso calcinha, que o Major Denise está aí lembrando. Eu não uso. Ela gosta de largar. Sem calcinha, ela fala, tá de calcinha hoje? Não, tô sem calcinha e você tá de para beta. Ela fica sem calcinha, sem sutiã. É livre geral. Eu não quero ficar presa. Problema com tanta opressão. Mas o exercício é justamente contra essa forma que o sistema determina de controle de corpos, entendeu? Eles dizem como a gente deve se vestir, como a gente deve se portar, como a gente deve falar. Eu odeio juridiquês, porque eu acho que o juridiquês faz com que as pessoas não consigam entender quais são os seus direitos. Exclui. Coisas, exclui. A minha fala é didática. E eu falo as coisas. Olha, o Wilson, deixa eu falar aqui. O Wilson, querido, marido da colega Andréia, que ela socializa e a gente chama ele de nosso marido. Bem-vindo. Isso aí que você está falando, sabe? Desse discurso de juridiquês para mostrar que sabe. O que eu sei, independente de qualquer coisa. A minha fala é para quem precisa. E você saber falar é você alcançar quem tem um intelecto menor e quem tem um menor número de palavras e conhece o dicionário o dicionário menor. Você saber atingir aquela pessoa que tem o dicionário menor. Então, isso é que é você saber falar. Então, aqui eu também enfrento essas coisas. Essas mulheres brancas que querem ter a gente como mucama, né? Brilhe, mas só brilhe daqui para baixo. Ali, exatamente. Apareça, mas só atrás de mim. Então, o que é que eu digo a essas mulheres? Minha amiga, a escravidão já passou. Cada um tem seu espaço. E assim, infelizmente, a gente sabe, teve alguém que comentou aí também, que essa segregação da mulher branca com a mulher negra que existe, infelizmente, isso dificulta o trabalho do feminismo, entendeu? Tarsila, ela tá aí, Tarsila é uma colega nossa, ela é bem branca, loura, ela dizendo assim, Val, conversou comigo, como eu, mulher branca, posso me entrosar, me inserir nessa luta de vocês, mulheres negras. Aí, assim, você vê assim, que ela com a receptividade, com a humildade que a maioria não tem. Aí eu digo, Tarsila, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem lugar de fala, mas o seu lugar de fala é fala de mulher que tem privilégios. Mulher que luta, Tarsila, mulher que luta pelos direitos. A mulher preta luta por existir. A primeira coisa que tem que entender é isso. Mas, infelizmente, nós temos um grupo de mulheres brancas que preferem estar subjugadas debaixo do pé dos homens brancos do que se unir a nós. Mas isso, se Deus quiser, a gente vai transpor. Você falou aí também um negócio que eu queria... Tem uma frase que diz assim, se eu vir mais longe é porque eu subi em ombros de gigantes. Então, essas mulheres que vieram antes da gente fizeram a diferença. E eu espero que nós que estamos aqui, um dia alguém também fale que nós fizemos a diferença para elas. Para essas mulheres que vão vir depois de nós. Sabe? Um grão de areia que eu puder mexer, eu mexo. Não quero nem saber o que dizem, o que pensa. Nem tô aí pro que dizem. Sabe que aqui a fama é de grossa, é de mal educada. Problema. Olha, cada dia que passa eu tô aqui mais linda e maravilhosa. Não perco 1 quilo, graças a Deus. A coisa mais meiga que eu recebi de elogio, né, de adjetivo, foi intransigente. Porque eu estava brigando muito pelos direitos das mulheres. Eu era intransigente. Eu vi isso no TJ, inclusive. De uma desembargadora do Tribunal de Justiça. Então, eu acho que o exercício da gente é esse. E é branca, né? Aqui, branca, né? Lógico. Pois é. Quem fez um absurdo aqui, mudou o nome da vara. Para a Justiça pela Paz em Casa. Mas, enfim. Que a gente conseguiu retomar e botar o nome original, que está na lei, inclusive, Maria da Penha. Isso, pronto. Muito bem. Pensar, quando a gente pensa em feminismo, a gente tem que pensar que as mulheres negras são as pioneiras do feminismo interseccional. Um feminismo que inclui. A gente não acredita no feminismo que exclui ninguém. A gente precisa incluir LGBT, a gente precisa incluir a diversidade, o exercício é esse, né? O feminismo interseccional é algo pioneiro das mulheres negras. As mulheres negras não querem
rachar movimento nenhum, não querem rachar luta. Pelo contrário, a gente quer incluir, mas a gente quer incluir na diferença. As pessoas precisam entender, e aí não dá para a gente não debater isso, não dá para dizer que as mulheres brancas, né, majoritariamente, conquistaram o direito ao voto em 32, e só agora, em 2000, as mulheres pretas conquistam o direito da PEC das domésticas. Tem algo errado no meio desse caminho. Que feminismo é esse que não conseguiu entender que nas suas casas ainda era casa grande? Que o quarto desempregado não vai existir. A gente precisa debater isso, a gente tem que tocar nessa ferida. Porque não dá para dizer que é feminista, pagar de feminista nas redes sociais e pagar de feminista nos eventos, e na prática ter outra postura. A gente precisa debater de uma outra forma. Pois é, feminismo para quem? A gente quer feminismo para a gente e para minha empregada. A pessoa que trabalha para mim, que toma conta dos meus filhos, da minha... tem feminismo para essa pessoa também. Então é muito fácil, né? Você, como você falou, sair na rua vestida, fantasiada de feminista. E teve uma fala que você disse aí, que alguém falou que você era contra os homens, né? Já disseram isso de mim também. E eu sempre digo, não sou contra os homens. Eu sou contra os protótipos mal acabados de homem, né? Os homens com O. As amostras grátis. Esses eu sou contra. Por quê? Eu sou filha de homem, tenho irmão homem, tenho um filho de 26 anos, sou casado há 28 anos com um homem, porque meu marido é parceiro, porque essa questão da discriminação, do preconceito, da inferiorização da mulher, é uma questão cultural, é uma questão histórica, política, claro, mas também tem um recorte de caráter. Por que tem homens que não são assim? Por que tem homens que não praticam essa conduta? Porque é uma questão também do caráter, ou da falta, né? Ou da deficiência dele. Porque eles se identificam com essa prática. Né? E eu sempre digo, poxa, às vezes você está num movimento que se diz de esquerda, ou que se diz negro, ou que se diz, você vê lá o machismo, rapaz, bem claro, na frente de todo mundo, vê a discriminação, né? Essa questão de se relacionar com mulheres brancas. Não, gente, que eu não estou querendo dizer com quem ninguém deve se relacionar. Mas é uma coisa assim que a gente vê como se fosse uma autoafirmação, uma necessidade de ter um ingresso para a entrada de um show, né? Para se sentir incluído. Então, essas coisas a gente tem que discutir. Quem quiser que ache ruim. Eu acho, sabe o que, Val? Que às vezes a gentileza gera omissão, né? Gera muita omissão. Às vezes as pessoas querem acessar determinados espaços de poder e aí querem ser agradáveis com todo mundo e aí não testem as críticas que devem ser testas. Pronto, entendeu? Você chegou no ponto. Eu não tô aqui para ser agradável a ninguém, sacou? Quando a Tamo Junto nasceu, eu ouvi um monte de desaforo, né, de um pessoal, né, de um órgão público do Estado, que eu critiquei e falei, olha, esse órgão público não funciona. Tanto que não funciona que as mulheres estão buscando ajuda na Tamo Juntas. Estão buscando, dizendo, olha, meu processo está lá nesse lugar há 2, 3 anos e eu tô com fome. Eu não consigo eliminar de alimentos, isso não existe. E as pessoas que recebem muitíssimo caro, recebem muitíssimo alto. E aí eu fui conversar com essa pessoa e disse, olha, eu não lhe obrigo, nem lhe peço que seja feminista, não. Eu só quero que você cumpra seu trabalho. Que você garanta que essas pessoas comam. Comam. Eu tô falando de crianças e mulheres que estão passando fome em razão da ineficiência do Estado. Então, a gente não vai ser agradável com todo mundo. Eu acho que esse é o exercício. Quando a gente luta por direitos humanos, não dá pra gente dar o braço a quem o tempo todo nos açoita, entendeu? Justamente. Não só os nossos corpos, mas os corpos de pessoas que são iguais a gente. Não dá pra gente acreditar que dá pra sentar na mesma mesa que essas pessoas. Ou a gente tem coerência no nosso discurso, na nossa prática, na nossa ideologia, ou senão, que incoerência é essa, entendeu? Não dá, então, não dá. Mesmo, entendeu? É para esse processo que discrimina, que violenta esses corpos, que são corpos semelhantes aos nossos. Então a gente não está aqui para ser omissa com as coisas. A gente está aqui para falar a verdade. E às vezes a verdade vai doer muito para quem não está fazendo o trabalho que deveria fazer, entendeu? Pois é. Então, o problema é esse. A verdade dói para quem não quer se indispor, quem não quer se expor. Se você não quer se indispor, não quer se expor, saia da frente e me deixe passar. Haja da sua forma e me deixe em paz. Eu não estou aqui para agradar ninguém, a mesma coisa. Esse povo que fica em cima do muro, sabe o que eu desejo? Que caia e quebra as pernas. Laila, eu quero lhe agradecer muito de coração. A live foi maravilhosa. Ela está sendo gravada. Eu vou fazer tudo direitinho, a edição, mando para você, boto no grupo. E aí, nós temos agora
5 minutos eu queria que você se despedisse e agradecer a todo mundo que está aqui, pessoas maravilhosas. Olha o Iraê, tá ali. Olha, gente, muito obrigada por todas as pessoas que estão aí. Fala aí, Laina, se despeça desse povo. Gente, então, obrigada demais. Eu acho que a live foi maravilhosa. Eu acho que a gente conseguiu debater, enfim, né? Para além da ideia, né, inicial somente de pensar, né? A perspectiva da ocupação da política, mas a ocupação da política de uma forma diversa. Porque a gente faz todos os dias no judiciário, que é atualmente a nossa área. O quanto a gente precisa fazer enfrentamento todos os dias para garantir direitos humanos para todas as pessoas, para garantir especialmente direitos humanos para as mulheres negras, né, que inevitavelmente estão na base total de todas as pirâmides. Então, a gente precisa todos os dias fazer esse enfrentamento. Eu acho que as palavras que eu consigo dizer no final, né, é que a gente siga cada vez mais juntas, que a gente siga cada vez mais unidas para que a gente possa se fortalecer. Eu acho que o exercício é uma sobe e puxa a outra, uma do lado da outra, uma fortalecendo a outra. A gente não é inimiga, a gente precisa todos os dias combater o e a ideia do patriarcado que nós precisamos rivalizar. Pelo contrário, esse projeto é símbolo disso, do quanto a gente pode se unir e fazer coisas diferentes, de forma coletiva. A gente pode construir muita coisa e o machismo sabe disso. Quando a gente está junto, a gente faz revolução. Beijo, tamo junto. Gente, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Tainá tá aqui maravilhosa. Olha, Tainá é uma pessoa maravilhosa que me ajuda tanto. Pense no braço direito. Iraê, minha linda, o café acabou, viu? Quero mais. O café aqui, eu ganhei café de Iraê. Olha, gente, café Divinópolis, uma delícia. Bom, gente, olha, volto aqui a mostrar a vocês. A nossa próxima entrevistada vai ser a Luciana, vai ser quinta-feira. Nossa próxima entrevistada, ela aqui, ó, deixa eu botar ela mais de perto, Luciana. Vai ser quinta-feira. Luciana é do Rio de Janeiro. E eu espero contar com vocês mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Laina, você é um amor. Vocês maravilhosas todas. Todas as que assistiram a gente também. Muito obrigado pelas presenças. Até quinta. Beijo a todas. Beijo, obrigada demais. Tchau. Tchau, gente. Beijo, beijo.